temos aí mais pessoas, né, mais pessoas aí presentes. Então, recadinhos que eu dei no início da aula é que temos aí um novo decreto que aumenta a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 de maio. Não temos ainda o comunicado oficial da Avante sobre o novo calendário e as novas medidas, mas provavelmente a gente vai ter ainda alterações aí no modelo de avaliação, enfim, assim que a gente tiver o posicionamento oficial da Avante, a gente passa aí para vocês. O que mais? Temos CPA para vocês responderem lá na Unimestre, especialmente nesse período de modificação do modelo de ensino, que a gente está tendo que se adaptar aí com o modelo online. Então, então vocês respondam lá na CPA para a gente saber o que vocês estão passando, muita dificuldade de estudar no ensino EAD, conteúdo que está sendo passado aqui nas aulas para vocês, o que mais? Problemas de conexão também. Então, tudo isso são fatores limitantes e fatores que podem influenciar na qualidade do ensino, tá? Então, peço para vocês, essa semana vai estar disponível lá no Unimestre, entrem e respondam a CPA de vocês, tá bom? Certo? E o que mais que eu tinha de informação? Vamos manter, por enquanto, vamos manter as datas que a gente tinha acordado de entrega da resenha e da avaliação até que venha aí o novo comunicado, beleza? Vamos, então, para o anexo número 1 da NR17, pessoal. Operadores de checkout. Basicamente, são aquelas atividades de caixa, né? Checkout por quê? Porque é aquela atividade que vai conferir, passar o código de barras e conferir o quanto aquela mercadoria custa, né? Dentro daquele ambiente, tá? Comercial. Então, por isso, se chamam checkouts. É claro que alguns de vocês já devem ter visto, já devem ter utilizado checkouts automatizados, ou seja, aquelas máquinas que você passa o seu próprio código de barras ali, você mesmo faz o seu pagamento e não precisa mais de operadores. Porém, até que isso se torne comum em todos os ambientes, né, que exigem esse processo de checkout, de pagamento, a gente ainda tem essa demanda de trabalho, que são os profissionais operadores de checkout, tá? Então, temos 2 anexos na NR17. O anexo 1, que corresponde aos operadores de checkout, e o anexo número 2, que corresponde aos trabalhadores de teleatendimento e telemarketing, então, aqueles trabalhadores do ambiente de call center. Cada um tem as suas particularidades, mas a gente vai ver aqui na aula de hoje o anexo 1, e para quando vocês precisarem, eu recomendo aí que vocês leiam o anexo 2. Tem bastante especificação, tá, de cada setor, então é importante que vocês conheçam, por isso que eu pedi para vocês lerem a NR17, tá? Então, isso que a gente passou aqui é, assim, um máximo do resumo que eu consegui apresentar para vocês sobre os pontos da NR17 ao qual o fisioterapeuta tem respaldo para trabalhar, beleza? Então, vamos lá. O que diz o anexo 1 sobre o posto de trabalho? O que a gente já sabe da NR17, né? O mobiliário tem que atender às características antropométricas dos indivíduos, neste caso de operadores de checkout, tem que atender 90% dos trabalhadores. Então, lembra que é atender do 5 ao 95% desses indivíduos, tá? Isso
forma uma amostra de 90% das pessoas que utilizam aqueles ambientes, respeitando os alcances dos membros superiores, né? Lembrando que esses indivíduos vão trabalhar essencialmente na passagem linear das mercadorias, de um lado para o outro, né? Geralmente da esquerda para a direita, e da visão, porque eles passam código de barras no leitor óptico e geralmente tem uma tela, um monitor, onde eles conseguem ver o que está sendo processado. Também, geralmente, eles têm um teclado para digitar os códigos ou para digitar alguma informação relevante. E tem a maquininha de cartão, que pode ser fixa ali no suporte, ou ela pode ser móvel, né, sendo compartilhada aí com vários locais de checkout, né? Esse mobiliário também deve assegurar posturas sentadas e em pé em posição confortável. Então, lembrem dos locais, tanto nos locais que vocês trabalham, se tem um terminal lá de checkout, ou em locais que vocês costumam fazer compras, assim como mercados, materiais de construção, enfim, outros tipos de comércio de varejo aí, de lojas de departamentos, no shopping e tudo mais, onde tem esse operador de checkout. Ele deve ter uma posição onde, sentado, ele tem conforto, mas que permita a alteração da posição para o em pé. Então, tanto a superfície quanto o assento devem permitir com que exista essa possibilidade de troca de posição durante a jornada de trabalho, tá? Deve respeitar os ângulos limites e a trajetória natural dos movimentos, evitando movimentos excessivos, tanto da coluna quanto dos membros superiores para o alcance, e espaço adequado para livre movimentação e alteração de posições, como eu já falei para vocês anteriormente. O assento, mesmas recomendações lá da NR17 do corpo principal do texto. Deve ter encosto lombar, deve ter altura ajustável, estofamento com uma densidade adequada, não deve ter conformação, então seja aquelas curvinhas anatômicas. Rodízio, tem que ter lá rodízio com pés fixos, no caso, né? Então, sem rodinhas, porque esse indivíduo ele não vai ficar levantando e sentando várias vezes no mesmo momento, tá? Então, e qualquer deslize que essa cadeira possa ter, esse indivíduo pode correr o risco de acontecer algum acidente do trabalho decorrente dessa movimentação da cadeira ali, do assento. Deve ter apoio para os pés e deve ter aquele apoio que não é fixo, que é o apoio que pode ser móvel, independente da cadeira. Mesmo que esse indivíduo tenha o apoio do pé numa posição adequada, é necessário ter o apoio, o objeto auxiliar lá de apoio dos pés. Pensando que geralmente essa superfície ela é um pouco mais alta, porque esse indivíduo também pode trabalhar em pé no mesmo posto de trabalho. Então, geralmente, a altura da cadeira também é mais elevada e vai precisar de um apoio de pés para que esse indivíduo coloque a superfície ali em contato com a face plantar do pé ou do solado do seu calçado. É necessário esteira eletromecânica para esteiras maiores de 2,5 metros. Por isso que a gente vê lá em mercadinhos pequenos, tem aquela superfície de alumínio, muitas vezes, né? Ou de metal, que você mesmo empurra as suas mercadorias, enquanto que em locais maiores, e você tem lá a esteira mecânica, eletromecânica,
que vocês já conhecem dos mercados, enfim, de outras lojas aí de departamentos também. Esses indivíduos devem ter sistema de comunicação com o pessoal de apoio e com os gerentes, com a chefia. Então, alguma vez já aconteceu com vocês de precisar chamar o gerente do setor para vir colocar algum código para alguma coisa? Então, esse operador, ele só apertou um botão ali e já conseguiu o sistema de comunicação com o pessoal de apoio. E o mobiliário não pode apresentar quinas vivas. Então, lembra, desde o apoio do antebraço ali na superfície da bancada, não pode ter quinas vivas ou rebarbas que possam gerar algum acidente de trabalho nessa movimentação é ar sempre de um lado para o outro, como da esquerda para a direita. Equipamentos e ferramentas que esses indivíduos vão usar: acentuada força, pressão, preensão palmar, flexão, extensão, rotação ou inclinação dos segmentos corporais, incluindo tronco, cervical, membros superiores, membros inferiores. Então, pensem, por exemplo, quando vocês vão em algum material de construção que tem que ser passado algum material mais pesado ou com uma dimensão maior, uma caixa grande. Travou, Agatha? Vamos ver aí, pessoal, se estão conseguindo me acompanhar, senão eu boto aqui no celular. Voltou? O meu também tá travando, parece um robô falando. Eita, peraí, então. Vamos trocar de tela aqui para a gente melhorar a conexão. Peraí. Agora deu uma melhorada, mas antes tava uma travasseira bem braba. E aí, pessoal, estão me ouvindo bem aqui? Agora eu, né? Certo? Então vamos lá. Sim, senhora. Estamos aqui nos equipamentos do operador de checkout, certo? Beleza? Então vamos lá. Então, os equipamentos, eles devem favorecer os movimentos e as atividades que são desenvolvidas ali pelo operador de checkout. Não deve exigir uma força excessiva, pressão sobre esse indivíduo, preensão palmar, flexão, extensão, rotação ou inclinação dos segmentos corporais, sendo eles cervical, coluna lombar, membros superiores, membros inferiores, tá? Então, lembrem lá, quando vocês, por exemplo, vão em um material de construção que tem cargas, né, itens, mercadorias que vocês compram que são pesadas, são grandes, têm uma dimensão diferente, assim, não é como o mercado, que são itens menores. Ou, por exemplo, quando vocês vão numa loja
Marco representando? Por quê, gente? Ou, por exemplo, quando vocês vão numa loja de departamentos para comprar, sei lá, eletrodomésticos, uma televisão, é uma caixa grande, né? O que mais que a gente tem aí? Cortinas, enfim, outros equipamentos aí eletrodomésticos que têm dimensões grandes. Esse tipo de material que é vendido e é passado pelo operador de checkout, ele não deve gerar movimentos excessivos por parte desse operador para que ele consiga ler o código de barras no leitor óptico. Muitas vezes a gente vê isso no mercado com caixa de leite de 12 unidades, muitas vezes, ou o operador ele digita o código da caixa de leite, ou ele pega uma caixinha e multiplica por 12, né? Porque a caixinha é menor. Entre outras situações que vocês podem identificar aí no cotidiano de vocês, por exemplo, tá? Mas, nestas situações de cargas especiais, cargas grandes, pesadas ou de dimensionamento diferente, é necessário que este ambiente de trabalho ofereça o máximo de conforto possível para o operador, tá? Os equipamentos também devem ser posicionados dentro dos limites de alcance manual e visual. Então, para o alcance manual, a gente tem a esteira eletromecânica que traz a mercadoria bem próximo do indivíduo, então ele trabalha dentro do seu raio adequado sem sobrecarga biomecânica, e deve garantir a proteção contra acidentes mecânicos e elétricos. O ambiente físico tem que ter condições as mesmas que a gente viu lá no corpo principal da NR 17. Iluminação, lembra da iluminação tem as normas brasileiras, tá? Determinando cada limite. Ruído, a gente tem também a NBR, mas quando não temos um valor, uma qualidade adequada, ruído máximo é de 65 decibéis. Conforto térmico, que é a temperatura entre 20 a 23 graus Celsius, umidade do ar de 40% e velocidade do ar de 0,75 metros por segundo, e proteção contra outros fatores de risco que foram identificados lá no PPRA, tá? Então, riscos biológicos, físicos, químicos, proteção contra correntes de ar, vento ou variações climáticas. Então, isso que eu falei para vocês, quando existem portas, né, de acesso muito grandes, e esses indivíduos, operadores do checkout, estão muito próximos dessa saída, tem que existir formas que essa empresa preserve o indivíduo contra a entrada de correntes de ar que excedem lá os 0,75 de metros por segundo de velocidade do ar, ou de variações climáticas. Então é importante que esse indivíduo não fique submetido à condição do tempo, né? Condição adversa do tempo. Choveu, esfriou, ele vai passar frio porque não tem uma climatização, ou esquentou demais, que é o que a gente vê mais por aqui, né, no litoral. Esquentou muito, está fazendo um calor de 40 graus e a pessoa vai ficar lá submetida a esse clima, né, sem uma intervenção artificial. Precisa ter conforto térmico garantido pela empresa. Utilizar superfícies opacas que evitem o reflexo no campo visual, e isso é para todos os indivíduos, né? E a concepção ali do posto de trabalho tem que permitir ajuste. É claro que a superfície da bancada vai ser a mesma. Muito difícil você ter
superfícies ali de esteira e de balança que vão ser reguladas na altura. Essa vai ser fixa, geralmente. Mas a cadeira e o apoio do pé podem ser ajustáveis a indivíduos dependendo da sua antropometria. Manipulação de mercadorias é exatamente o que eu estava falando anteriormente, né? Evitar esforços na manutenção de mercadorias de tamanho e volumes especiais, grandes, pesados. Não sei se vocês já foram no correio. O correio atualmente tem recebido muitas mercadorias com o pessoal que vende produtos na internet, por exemplo. E quando você vai até o correio levar a sua encomenda, você consegue perceber que existem diferentes embalagens que esses operadores lá do correio recebem. E esses indivíduos, eles têm que pesar, mensurar o tamanho da embalagem e colocar essa embalagem num carrinho ou numa outra parte ali para que seja levado para o setor de distribuição, que vai fazer o direcionamento das encomendas. Então, quando você vai ali no correio da Rua 600, por exemplo, né? Existe esta visualização muito clara da manipulação de mercadorias por esses operadores, tá? Então, precisa ter um treinamento ali para o pessoal conseguir se manter fazendo aquela atividade, reduzindo ao máximo o risco que esses indivíduos estão submetidos. Uso de equipamentos e instrumentos tecnológicos que visem aí a reduzir o risco de alguma lesão ou que visem facilitar o trabalho da manipulação dessas mercadorias. Usar alternativas de apresentação de código de barras. Então, existem, por exemplo, códigos que você destaca da embalagem e passa no leitor, ou mesmo pelo código digitável ali no sistema desse indivíduo. Existe ainda aquele leitor óptico, que é um cabeçote, né, ou um transdutor, não sei exatamente o nome, daquele leitor óptico móvel, que já existe sem fio, com fio, enfim. E esse indivíduo, ele passa lá o leitor óptico no código de barras que está na embalagem. Também necessário ter pessoal auxiliar e outras medidas para reduzir a sobrecarga desses indivíduos. O ensacamento de mercadorias, e isso vale para vários setores econômicos que tem operador de checkout. Quando existe esse serviço de ensacamento de mercadorias, o mínimo é um trabalhador para cada 3 caixas, para não sobrecarregar esse indivíduo. Se ele tiver que cuidar de mais do que 3 caixas, ao mesmo tempo, dependendo do fluxo de clientes, ele não dá conta. E ainda proporcionar condições que facilitem o ensacamento pelo próprio cliente. Então, sabe aquela bolsinha, aquele suporte de sacolas que tem ali no final do caixa, no final da superfície da bancada? Aquilo é uma determinação da NR17, para que você consiga pegar facilmente a sua sacolinha e ensacar o seu próprio produto, não dependendo deste trabalhador ou ensacador. Também tem outras alternativas, como uns ganchinhos, onde a sacola é presa ali nesse ganchinho, você também consegue destacar ela facilmente. Então, são abordagens que estão prescritas aqui na NR17. A pesagem de mercadorias, ela só é permitida quando existe uma balança frontal e próxima ao operador. Então, existem alguns mercados e verdurarias que a balança, esses produtos, eles são pesados ali no caixa mesmo, onde você vai fazer o pagamento, né?
Então, precisa ter uma balança frontal e próxima do operador. Essa balança ela tem que estar nivelada na superfície da bancada. Se ela tiver desnível, tem que tentar reduzir ao máximo esse desnível. Então, tem alguns lugares que tem a balança, aquela balança, não sei a marca lá, Filizola, por exemplo, e ela está em cima da superfície. Então, gera um desnível ali de 10 centímetros, mais ou menos. Dependendo da carga que essa pessoa tem que levantar para fazer a pesagem, isso se torna inviável, porque vai sobrecarregar muito o sistema musculoesquelético. Então, tem que tentar deixar nivelado ao máximo na mesma superfície. E é o que a gente vê em alguns caixas, né? Em alguns postos aí pela cidade. Que existe uma balança na própria superfície da esteira ali, na própria superfície, é contínua. Já existe ali a balança, então esse operador não tem que trocar de altura essa carga. E o número máximo de dígitos para códigos é 8. Por quê? Quando existem códigos maiores do que 8 dígitos, isso pode gerar um ciclo de trabalho excessivo, levando a disfunções por repetitividade, disfunções osteomusculares relacionadas a essa atividade repetitiva, tá? Então, está aqui no anexo 1 da NR17. Então, lá nos operadores de checkout, o número máximo de códigos é de 8 dígitos. Da organização do trabalho. Então, tem que ter uma disposição física e número de terminais compatível com o número de clientes, né? Então, tem que ter uma quantidade adequada para que o ritmo de trabalho desses indivíduos não torne isso um estresse psicossocial ou cognitivo. Por exemplo, existem exceções, é claro, né? Por exemplo, quando são épocas festivas ou quando existe uma super promoção de algum departamento deste comércio, é claro que vai existir um fluxo maior de clientes. Nestes casos, é importante que tenha colaboradores trabalhando em todos os postos, em todos os caixas, para que não sobrecarregue apenas um ou outro, ou uma parcela destes trabalhadores, e que eles ficam muito eufóricos tentando dar conta de reduzir a fila de clientes. Os clientes também que ficam esperando vão começar a se exaltar, e isso tudo gera uma carga de estresse psicossocial muito grande. Então, é necessário que os empregadores, né, deste tipo de serviço forneçam tanto pessoal quanto número de terminais adequados para o fluxo de cliente, dependendo de cada época. Mesmo que seja uma época festiva, tem que ter daí a capacidade máxima de atendimento. É também preciso ter pessoal de apoio ou substituição para o caso deste colaborador precisar sair. Precisa ter terminais preferenciais e especiais, por exemplo. Então, os preferenciais a gente já sabe, né? Idoso, lactante, autista, enfim, outros indivíduos aí com limitações ou com características especiais vão passar nesse caixa preferencial. O que são terminais especiais? Por exemplo, terminais onde vão passar cargas grandes, por exemplo, num comércio atacadista, num comércio de material de construção, a gente vê que tem caixas mais largos ali, especiais para passar cargas grandes. Ou ainda, nos mercados, supermercados, existem aqueles terminais que são para pequenas quantidades de mercadoria. Então, você passa com a sua cestinha neste operador ali, que é para
finalidades especiais. Esse indivíduo, ele tem direito a pausas e rodízios durante a sua jornada. Então, pausas que seriam 10 minutos para ele descansar dentro da sua jornada. Rodízio é trocar de função com algum outro colaborador. Por exemplo, ele sai do operacional do checkout e vai para algum outro setor de reposição, por exemplo. E isso é negociado dentro da organização do trabalho pela gerência, pela chefia. Esse colaborador, ele precisa ter saídas a qualquer momento para atender às suas necessidades fisiológicas. Então, para ele poder tomar uma água, para ele poder ir no banheiro, independente, não tem horário estabelecido para isso. Assim que ele sentir o acionamento dos seus sistemas fisiológicos, ele precisa sair. Vem o pessoal de apoio para cobrir ali esse período que ele vai dar essa pausa fisiológica. Então, se chama pausa fisiológica, tá? Pausa para ir ao banheiro se chama pausa fisiológica. E é proibida a avaliação remunerativa sobre o desempenho do operador. Então, não é permitido, por exemplo, a chefia ou a gerência acionar um programa de remuneração ou de vantagens ou de comissão sobre a quantidade de itens que essa pessoa passou por minuto, por exemplo. Não pode, está respaldado aqui na NR17 a impossibilidade de se atribuir remuneração sobre o desempenho do operador de checkout. Ponto 5 desse anexo são os aspectos psicossociais e cognitivos. Então, é importante que os indivíduos eles portem crachás de identificação ou algum outro mecanismo de identificação contendo o nome que vai ser escolhido pelo colaborador. Então, vocês, quando foram lá colocar o nome de vocês no crachá de vocês, por exemplo, vocês escolhem se vocês querem o primeiro nome, segundo nome, escolhem qual o sobrenome que vocês querem colocar, desde que seja compatível com os documentos de vocês, certo? Proibido também o uso de vestimentas, maquiagens ou campanhas de propagandas ou fantasias constrangedoras ou que gerem constrangimento naquele indivíduo. Às vezes não necessariamente vai ser uma fantasia constrangedora para todos os indivíduos, mas pode ser para aquela pessoa. Ou situações que firam a dignidade pessoal desse indivíduo. Então, os colaboradores eles podem se recusar a usar placas, maquiagens, ou fantasias, ou qualquer tipo de vestimenta, se eles não se sentirem bem e confortáveis com isso, se sentirem, enfim, constrangidos com esta prática. Tá? Então, isso está dentro dos aspectos psicossociais lá dos operadores de checkout. Tá? Então, quando tem temática lá e a gerência quer utilizar de repente, sei lá, um chapéuzinho, uma maquiagem, cada indivíduo pode aceitar ou não, tem toda a liberdade, está respaldado pelo anexo 1 da NR17. E é necessário que esses indivíduos tenham treinamento adequado com relação tanto a forma com que ele vai desenvolver as suas atividades de trabalho, quanto a possibilidade de gerar algum risco para a saúde desses indivíduos. Então, esses treinamentos, eles devem conter lá noções de prevenção e fatores de risco com relação ao posto de trabalho, com relação à manipulação de mercadorias, com relação aos aspectos psicossociais, que é exatamente
questões de constrangimento que esse indivíduo pode ou não aceitar. Com relação à organização do trabalho, então, ter essa possibilidade de saída para pausas fisiológicas a qualquer momento, não tem que ser lá durante os horários pré-estabelecidos, porque é uma necessidade fisiológica, não é a pessoa que vai controlar. E com relação aos agravos e as disfunções que podem acontecer e que são comuns neste tipo de trabalho, né, nos operadores de check-out, o que são comuns e o que pode acontecer se eles não cuidarem da forma com que eles fazem as atividades laborais deles. Esses treinamentos têm que ter, no mínimo, 2 horas de formação e devem ser aplicados aí nos primeiros 30 dias de admissão. E sempre que houver alguma mudança ou algum novo ponto a ser abordado, é necessário refazer essa formação, e a cada ano ou a cada 6 meses, dependendo de cada setor econômico, precisa ser feita a reciclagem desses treinamentos, tá? Por que o fisioterapeuta tem que saber disso? Porque esta formação, esse treinamento, ele é desenvolvido com a participação de todos aqueles órgãos de saúde e segurança do trabalho que estão lá nas outras NRs. Então, tem participação do SESMIT, dos membros da CIPA, do pessoal que faz o PCMSO. Então, lembra lá dos laudos dos exames de admissão, de retorno ao trabalho, dos responsáveis pela elaboração do PPRA e também do fisioterapeuta que vai fazer a implementação e o laudo ergonômico. E aí temos aqui o anexo 2, que é referente ao teleatendimento. Não vamos abordar item por item aqui do anexo 2, que é basicamente tudo que a gente já viu no corpo principal da NR17, mais do anexo 1. E, claro, tem alguns outros pontos específicos aqui, e aí eu deixo para vocês como atividade aí de responsabilidade e de escolha de vocês, se vocês quiserem ler, leiam. Bem importante ter esse conhecimento das peculiaridades aí da análise ergonômica relacionada às atividades de teleatendimento. Mas basicamente vão ser as mesmas recomendações de mobiliário. Tem determinações ali de uso de EPI, que são os headphones, os headsets, número de teclados efetivos, né? Número de digitação efetiva que a gente viu, são 8.000 toques por hora, que deve ser mensurado, especialmente nessas atividades que fazem isso principalmente. E dimensionamento ali da mobília do terminal, do monitor de vídeo, espaçamento do teclado e do mouse, enfim. Fica aí a critério de vocês fazer a leitura do texto, tá bom? Vamos para o resumo da NR17. Basicamente, o que o fisioterapeuta vai buscar, né, nessa análise, nesse relatório ergonômico? Vai tentar identificar, não tentar, né? Vai efetivamente identificar os riscos ergonômicos do ponto de vista biomecânico, de mobiliário e equipamento, da organização do trabalho, condições ambientais e psicossociais e cognitivos. Então, aqui nesse mini desenho eu coloquei para vocês, que é o quê? A identificação de risco, as etapas, né? Então, primeiro ali, existe o risco de acontecer um atropelamento, né? Que é uma rodovia cheia de carros e um pedestre precisa passar. Então, você identificou o risco.
a primeira medida que o fisioterapeuta vai fazer após identificar o risco, e o risco é biomecânico, de mobiliário, organizacional, ambiental ou psicossocial, é fazer o controle deste risco. Então, nesse exemplo aqui da imagem, é colocar uma faixa de pedestre, um semáforo, por exemplo, e você faz a atenuação do risco, ou seja, se tem uma faixa de pedestre, teoricamente, os motoristas devem parar para que o pedestre possa atravessar. Então, existe uma redução deste risco, mas ele ainda existe, né? Ainda pode existir um atropelamento. E aí a terceira etapa do controle de risco é a eliminação deste risco por completo. Então, no caso da rodovia, construir uma ponte para que esse pedestre possa atravessar por cima sem correr o risco de ser atropelado. Então, existem essas fases do controle de risco, que é a identificação, a redução e a eliminação do risco ergonômico. É isso que o fisioterapeuta vai fazer com esta análise ergonômica do trabalho. A gente vai ter uma aula só de análise ergonômica do trabalho. Vocês vão ter que fazer. E estava planejado para para a segunda M, então para o segundo bimestre. Mas basicamente coloquei um resuminho aqui para vocês já irem se familiarizando, né? Então, o que é possível mensurar com as ferramentas e com todas as abordagens que a gente tem disponível na análise ergonômica do trabalho? A ergonomia física, que vai incluir mobiliário, equipamentos, ferramentas, postura corporal e movimentos exigidos na... Tá travando, pessoal? Vamos lá. E aí, voltamos agora? Não? Deixa eu pôr aqui no... Vamos ver se agora com a outra internet fica melhor. Vem aí se eu posso continuar para a gente finalizar. Ainda tem mais 2 NRs para a gente ver, hein, pessoal? Vamos dar uma acelerada aqui. Tudo bem? Podemos continuar? Sim, senhora. Posso seguir? Beleza. Valeu, Aline. Muito bom. Então, a gente consegue avaliar os aspectos da ergonomia física, da ergonomia organizacional, ou seja, da estrutura e da organização do trabalho. A gente consegue avaliar a organização do trabalho, a natureza da tarefa, o ritmo, os ciclos. E lembra que os ciclos, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês exatamente como se calcula o ciclo de trabalho, mas você vai pegar uma filmagem, né, um acompanhamento desse indivíduo ao longo do tempo, do início que ele começa a sua atividade até o final, para começar a mesma atividade de novo. Então, por exemplo, ali no operador de checkout, você pode mensurar o ciclo de leitura do código de barras. Vai ser o tempo dele pegar a mercadoria que veio pela esteira, passar do leitor óptico e colocar no local para ensacar. Isso vai ser um ciclo, ou pode ser um microciclo, dentro do ciclo completo de passar toda a compra. Então, ele faz várias vezes o mesmo movimento, vai ser um microciclo de leitura do código de barras, e o ciclo completo da atividade vai ser quando ele passou já as 20 mercadorias, finalizou com o pagamento e o ensacamento das mercadorias para esse indivíduo ir embora, e isso leva, de repente, ali 10 minutos, tá? Então, é assim que se avalia os ciclos e microciclos de trabalho. A cadência vai estar nisso aí.
com qual a frequência dentro de segundos ou minutos que esse indivíduo passa essa mercadoria no código de barras, por exemplo. Isso vai ser a cadência. Jornada de trabalho, que pode ser 4, 6, 8, 12 horas, dependendo do tipo de trabalho. E as pausas e micropausas. Qual que é a diferença aqui? Pausas é aquele período determinado mesmo dentro da sua jornada, aqueles 10, 15 minutos que você descansa ou toma o seu café, enfim. E micropausas é, por exemplo, aquele período onde você não está dentro do ciclo de trabalho, nem dentro do microciclo, mas logo em seguida já vai começar um novo ciclo de trabalho. Por exemplo, no operador de checkout, o microciclo, a micropausa vai ser, por exemplo, o intervalo entre finalizar uma venda, né, a venda completa, até iniciar a próxima venda do próximo cliente. Esse período, que pode ser ali de 30 segundos, 1 minuto, vai ser a micropausa dentro da jornada de trabalho deste indivíduo. E lá no aspecto da ergonomia cognitiva, a gente consegue avaliar o conhecimento do trabalho, ou seja, quanto essa pessoa tem realmente a informação e a propriedade de qual a importância do trabalho dela para com aquela empresa, para a visão daquela empresa, para a missão e para atender os valores daquela empresa. Uso da memória, por exemplo, no operador de checkout é os códigos, né? Quais os códigos se ele precisa memorizar. Aqueles códigos para que ele possa digitar ali no seu setor. Tomada de decisão, geralmente aí algumas profissões têm esse aspecto de tomada de decisão extremamente importante, então cargos de gerência, cargos de liderança de equipe, tem uma alta sobrecarga cognitiva com respeito à tomada de decisão. E de raciocínio pode ter também aí dentro dessa equipe de gerência, liderança, também uma alta sobrecarga. Pensando lá no operador de checkout, a tomada de decisão dele geralmente vai depender de um supervisor que ele vai chamar para decidir o que vai ser feito naquele momento. Então, depende aí de cada função realmente. E outros aspectos psicossociais e cognitivos, eles são mensurados através de outras ferramentas ou outras abordagens, certo? Que podem ser mensuráveis também ou não, né? Ou às vezes tem que ser coletado lá diretamente lá na empresa, na entrevista com o colaborador, entre outras abordagens, beleza? Então a gente vai ter uma aula só sobre análise ergonômica para vocês fazerem e aí com todas essas abordagens aí bem descritas para vocês conhecerem, certo? Então faltam mais 2 NRs, agora é bem rapidinho para a gente avançar. NR 26, que fala sobre a sinalização de segurança. Antes da gente prosseguir, alguma dúvida com relação à NR 17, pessoal? Basicamente tá tudo descrito, o que precisa ser avaliado, o que não está descrito na NR 17. De que forma a gente avalia? E é essa dificuldade que geralmente os profissionais têm, né? Então, quais ferramentas avaliam quais variáveis dentro daquelas solicitações da NR17? Então, é isso que a gente vai ver na aula específica de análise ergonômica, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? E aí, para cada setor ergonômico que vocês forem avaliar na vida profissional de vocês, é importante consultar as leis próprias daquela profissão.
tá? Então, sempre não se basear apenas na NR17, mas também verificar aí outras legislações que cercam cada profissão. Beleza, vamos avançar aqui. NR26, de sinalização de segurança. A gente já conhece sinalização de segurança, a gente já vê sinalização no trânsito, mesmo se você é pedestre, tem sinalização para os pedestres, para os ciclistas, para os carros, motos, enfim. Tem sinalização aérea lá para o controle aéreo de tráfego de aviões e tudo mais. Tem sinalização no trânsito do mar, por exemplo, com boias e outras marcações no mar. Tem sinalização contra incêndio nos prédios que a gente visita, de repente no prédio que você mora. Temos o quê? Sinalização lá do bombeiro na praia, se a água tá boa, se o mar é perigoso. Então a gente já conhece algumas sinalizações, né? Elas existem no mundo e a gente talvez nunca parou para perceber que elas seguem normas. Então, pensando lá nos trabalhadores, nas empresas que têm funcionários que são contratados pelo regime CLT, essas empresas precisam obedecer a normas de sinalização de segurança, que é basicamente uma norma que determina quais são as cores utilizadas em cada plaquinha de identificação de segurança, tá? E isso acontece para prevenção de acidentes, para identificar a necessidade de usar equipamentos de segurança individual, de equipamentos coletivos, para delimitar áreas, identificar canalizações, né, empregadas lá. Por exemplo, no hospital, não tem lá a tubulação de oxigênio e outras tubulações, todas têm cores para identificar o que está passando naquela tubulação. E a condução de líquidos e gases advertindo contra os riscos. Essas sinalizações devem ser adotadas com cores a fim de indicar o risco ao qual aquilo expõe e deixar claro, deixar normalizado, todas as empresas regidas pela CLT vão ter a mesma sinalização. Então, olha lá as cores. A gente tem várias cores: vermelho, amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja, lilás, cinza, marrom, dependendo de cada informativo de risco que vai estar lá no ambiente. Vermelho. Então, vermelho a gente já sabe que é algo que chama bem atenção. Porém, diferente do trânsito, por exemplo, que indica pare, né? O vermelho ele é usado para distinguir equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. Por isso, Ih, me fugiu o nome. Como é o nome do extintor de incêndio? Ele é vermelho. Ele está dentro das normas de cores, né? Amarelo indica cuidado e na canalização, então em canos, identifica gases não liquefeitos, ou seja, gases que estão em formato ou de suspensão ou em formato de vapor, não liquefeitos. Preto é empregado para indicar canalizações inflamáveis e combustível de alta viscosidade. Azul indica cuidado e geralmente está ligado com a higienização, tá? Verde que significa segurança, então equipamentos de segurança, saídas de emergência também são verdes. Laranja é utilizado para identificar a atenção. O roxinho, que se chama púrpura, é usado para indicar perigos que vêm de radiação eletromagnética de partículas nucleares. Então, geralmente, o símbolo de
de risco biológico relacionado à radiação nuclear, ele tem o risco, tem o desenho próprio, mas tem também a cor roxa, que é o púrpura, né? O lilás, que é o roxinho mais claro, ele é usado para canalização que contém substâncias álcalis. Cinza claro é usado para identificar canalizações de, de vácuo. Cinza escuro para identificar eletrodutos. Cor alumínio, utilizado para canalização que tem gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade. E marrom para identificar qualquer fluido não identificado pelas outras cores, tá? Então aqui está toda a sinalização de tubulação. E aqui tem alguns exemplos para vocês de outras sinalizações. Do vermelho tem as sinalizações de trânsito, de extintor de incêndio. Que mais? Ó, de verde lá. De verde a gente tem a parte de segurança, então saída de segurança, equipamentos de socorros de segurança também. Ó, o azul também é cuidado, mas é cuidado relacionado à higiene. Então, e também tem, ó, o de radiação, tá aqui o roxinho, que é o púrpura, né? Então tá ali o símbolo da radiação eletronuclear com o símbolo roxinho e dentre outras sinalizações, certo? Então, basicamente, são essas as informações, tá? Vamos para a última NR32, certo? NR32 é mais específica para ambientes hospitalares, mais específica para ambientes que têm atendimento direto de pacientes, então pronto atendimentos, entre outras ofertas de serviço de saúde. Porém, também para outros locais de promoção de saúde e assistência à saúde em geral. Então, basicamente, são as diretrizes de medidas protetivas desses funcionários que trabalham com saúde, tanto em ambientes hospitalares, em ambulatórios, em clínicas, em atividades de promoção de saúde e assistência à saúde em geral. Por isso, a gente precisa conhecer. E são medidas protetivas contra riscos biológicos, então lá dos micro-organismos e tudo mais, com relação aos riscos químicos, que são de agentes químicos, produtos químicos, riscos físicos, de radiação ionizante e vacinação e o esquema de vacinação que está incluso ali nos riscos biológicos, tá? Então, as medidas de proteção devem ser adotadas a partir do que está descrito lá no PPRA. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos deve ter uma pia com lavatório exclusivo para higienização das mãos. E neste ambiente de lavatório, não é permitido utilizar para outros fins, ele é somente para a lavagem das mãos, antes e após o contato com o paciente ou o contato da via de administração de algum medicamento ou de alguma coleta de sangue, por exemplo. Não é permitido nos ambientes de trabalho em saúde fumar, usar adornos, então incluem adornos aqui, anéis, brincos, correntes, pulseiras, relógios, qualquer tipo de adorno que possa
ser um veículo de transmissão de algum micro-organismo, ou que possa aprisionar esse micro-organismo ali nesse adorno. Proibido o manuseio de lente de contato no posto de trabalho, inclusive proibido o manuseio de lente de contato na pia destinada à higienização das mãos. Também é proibido o consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho de atendimento à saúde. Então tem que ter uma cozinha, um setor específico, um refeitório, onde pode ser permitido ali o consumo de alimentos. É claro que o setor lá de atendimento à saúde não vai privar os seus trabalhadores de se alimentar, não. Tem que ter um local específico lá para eles poderem se alimentar, mas não pode ser no posto de trabalho. Não é permitido o armazenamento de alimentos em locais que não são destinados a isso, então tem que ter um refeitório, tem que ter uma cozinha destinada para isso. E não é permitido o uso de calçados abertos, tá? Então tem que ser sempre calçado fechado. Por quê? Calçados abertos podem tanto expor o profissional a, por exemplo, a queda de partículas contaminantes no seu pé, pode cair um objeto pérfuro cortante e abrir ali uma lesão. Pode ser também veículo de carreamento de micro-organismos, entre outras justificativas aí que impedem o uso de calçados abertos. Então, sempre sapato fechado, tênis, sapatinhos como esse demonstrado aqui, que são os sapatos ocupacionais. A empresa deve fornecer vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Então, por exemplo, em centros cirúrgicos existem toda uma paramentação, a roupa vem lá do setor do centro cirúrgico, e ela é utilizada e descartada após o uso para ser lavada e higienizada pelo setor de lavanderia lá do próprio estabelecimento, e é dada gratuitamente oferecida aos colaboradores pela empresa, não pode ter cobrança adicional sobre isso, tá? Outros EPIs também tem aqui para frente que tem que ser oferecido pela empresa. Então, EPIs, tanto descartáveis quanto reutilizáveis, devem estar à disposição em número suficiente e com fornecimento imediato ou reposição. Então, o que a gente está vendo hoje em dia? O que passa ali na mídia? Passa que locais de assistência à saúde, pela demanda de pacientes que eles estão atendendo aí, não só no Brasil como no mundo, os EPIs, eles estão escassos, né? E aí o que acontece? Falta de EPIs, exatamente, Aline. Então, tá ali na norma, na NR32, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem respaldo legislativo, a gente tem respaldo legislativo dizendo que é necessário as empresas darem os EPIs, fornecerem os EPIs necessários para proteger esses profissionais de qualquer agravo ocupacional que possa vir a ser decorrente ali do atendimento à saúde do próximo. Então, o empregador, ele deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho e deve providenciar recipientes e meios de transporte adequado para os materiais infecto-contagiosos, fluidos e tecidos orgânicos. Com relação aos pérfuro-cortantes. E os pérfuro-cortantes, eles incluem toda a classe de agulhas, toda a classe de bisturis e outras ferramentas que podem ocasionar cortes ou perfurações
ou lacerações na pele dos profissionais, né? Quando o objetivo desses equipamentos, dessas ferramentas é ocasionar um meio de comunicação com o paciente, né? Com a parte interna ali do paciente. Então, quais são as medidas preventivas para evitar os acidentes com pérfuro cortantes? Proibido o reencape de agulhas. O que é o reencape? Na pontinha da agulha, você tem uma proteção plástica, um cilindro que envolve esta agulha. O que acontecia antigamente era o profissional manipular a agulha e colocar, pescar ou realmente tampar a agulha para ser descartada. E isso é proibido, porque é um mecanismo de lesão muito comum para contaminação desse indivíduo, mesmo que ele esteja de luva. Aquela agulha vai furar a agulha e vai entrar em contato com a pele deste profissional. E a desconexão manual de agulhas também é proibida, ou seja, depois que você administrou, fez a coleta, a punção da substância líquida que você estava manejando com o seu paciente, não é permitido desconectar a agulha da seringa, porque também é um mecanismo de perfuração, tá? Descartar as agulhas e lâminas em local apropriado, que são as caixas coletoras. Elas são caixas sinalizadas ali, amarelas. Deve ser descartado ali de forma a... Mesmo que a agulha vá sozinha ali. Para isso que ela é de papelão, para evitar com que essa agulha, mesmo descartada, possa ferir alguma outra pessoa que vai coletar esse resíduo. E, aliás, esse resíduo, ele é coletado, essa caixa ela é coletada por um sistema especial de coleta de lixo. Então, não é descartado na natureza, é enviado para o pessoal responsável do risco biológico. E por que tudo isso? Porque exatamente com ferramentas perfuro-cortantes é mecanismo de lesão de importantes doenças infecciosas graves, especialmente em ambientes de saúde que lidam com pessoas, né, tratando da sua saúde. Então, doenças como hepatite B, C e AIDS, tá? Vacinação. Então, aqui, ó, a gente tem o mínimo de vacinação que deve ser fornecida gratuitamente a todas as pessoas que trabalham em setores de serviço de saúde. Tem que ter a oferta de vacinação contra tétano, difteria e hepatite B. Esse é o mínimo para todos. E excedente aquelas vacinações que forem identificadas como necessárias lá no PCMSO, tá? Então, o mínimo é ter a vacinação contra tétano, difteria e hepatite B. Com relação aos riscos químicos, é importante manter a embalagem original dos produtos. Essa embalagem tem que ter identificação do nome do produto, da composição química, da concentração, da data de validade e do nome do responsável pela manipulação. E é terminantemente proibido reutilizar embalagens de produtos químicos, tanto pela interação entre os resíduos químicos, quanto na lavagem da embalagem você vai estar jogando na natureza, na via de tratamento de esgoto, um produto químico que possivelmente o nosso tratamento de esgoto não vai conseguir descontaminar esta água, tá? Então, esse produto químico pode ir para a natureza e ser prejudicial mais ainda para a nossa fauna e flora e até mesmo para o nosso próprio consumo posteriormente, quando essa água
limpa e reutilizada posteriormente. Com relação às radiações ionizantes, então, como medida preventiva, deve atender às normas lá da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Anvisa. E para ambientes que têm exposição à radiação, eles devem ter um outro documento que se chama Plano de Proteção Radiológica. Esse plano, esse documento, ele vai identificar os profissionais que são responsáveis por esse serviço. Ele deve ser considerado lá na elaboração do PCMSO, e a CIPA tem que estar sob controle deste documento também, pois vão existir riscos de agravos à saúde dos indivíduos. E quais são as medidas preventivas que esses indivíduos que trabalham com radiação ionizante devem ter? Permanecer nas áreas de emissão, né, de contato com a radiação o menor tempo possível. Conhecer os riscos radiológicos associados ao seu trabalho. Ter uma capacitação impecável e continuada da proteção radiológica. Uso de EPI adequado, seja ele usar aqueles aventais de isolamento metálico, enfim, dentre outros EPIs. E estar sob monitoração individual da dose de radiação nos casos em que a exposição seja ocupacional. Então, o pessoal que trabalha nos ambientes de radiologia, que fazem raio-x, tomografia, entre outros exames que têm emissão de radiação ionizante, eles já têm um cuidado prévio, porque tem que ter uma formação para isso, né? Técnico em radiologia ou médicos radiologistas. Então tem que ter esses cuidados, porque radiação ao longo do tempo é um grande fator de indução a câncer, entre outras doenças crônicas. Casos de gravidez ou início de gravidez, suspeita de gravidez, já devem ser afastados dessas atividades. Beleza, pessoal? Dúvidas de muito conteúdo hoje, muitas normas, muito conteúdo maçante hoje, né? Parece uma aula de direito, mas conseguimos vencer aí o conteúdo das normas. Hoje não temos tarefinha para vocês descansarem uma semana, tá? Glória a Deus. Leiam as normas para ter uma maior compreensão das nossas atribuições enquanto profissionais que podem laudar, né? Tem o trabalho da tutora, exatamente, então. Tem o trabalho da tutora e já tem a resenha de vocês, né? E aí, como a aula de hoje foi sobre análise ergonômica do trabalho, a gente vai fazer a tarefa lá na aula de análise ergonômica, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Vamos voltar aqui para minha tela. Nenhuma dúvida. Beleza, então. Quanto trabalho. Pois é, Eduarda, mas infelizmente a gente precisa passar, né, as atividades para vocês, que só com o conteúdo da aula não dá para assimilar todo o conteúdo. E aí nosso método de avaliação é através de atividades, né? Então, essa semana vocês já têm outras atividades para fazer, tem resenha para entregar lá no dia 4 de maio, e tem atividade da tutora para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente.
É verdade, tem nas outras matérias. É bem colocado, Aline. Então, deem um gás aí nas outras matérias. Essa semana não temos tarefinha de fisiopreventiva, certo? Beleza? Eu vou finalizar a gravação do vídeo, pessoal, e aí vocês podem continuar mandando as dúvidas aí no chat, tá bom? Ah, muito obrigada, Agatha. Manda um beijo para sua irmã. Muito obrigada pelo feedback, viu?